Nós temos uma passagem bíblica, Lucas capítulo 14, versículo de número 15 até o versículo de número 24. O tema nessa noite será o convite. O convite de Deus para a humanidade. O convite de Deus para a humanidade. Observe que o texto começa dizendo sobre uma fala de um moço que diz: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Porém, Jesus mostra um contraposto a essa fala deste homem aos ouvidos de Cristo. Eu pude perceber em algumas passagens que sempre aparece alguém tentando falar alguma coisa a Cristo e parece aos ouvidos de muito como bom. Me lembro que alguém disse: louvado seja o nome do Senhor Jesus, bem-aventurado os peitos que tu amaste, falando com Cristo. E Cristo repreende aquela pessoa que falou. Eu não me lembro muito bem outra parte, que alguém estava chorando por Jesus e Jesus disse: não chore por mim, chorai por vós mesmos. Algumas reações que Cristo sempre rebateu, e esta é uma das reações que Cristo rebate, porque o moço chega dizendo: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Jesus agora dá um contraposto àquilo que aquele homem fala, porque Jesus precisava falar aquilo para rebater aquela palavra e mostrar algo mais profundo que ele ainda não tinha visto e não tinha presenciado, e que ele precisava ver e precisava presenciar, que não era daquela forma que ele estava falando. O próprio Jesus começa a contar uma parábola dizendo que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados que o pai de família já tinha convidado: vinde, que tudo já está preparado. Vinde, porque tudo já está preparado. E quando o servo daquele homem sai para convidar ou anunciar aos que já tinham sido convidados, o texto vai dizer, o próprio Jesus falando, que todos a uma começaram a expulsar-se, dizendo o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e rogo-te que haja por escusado, porque eu preciso ir experimentá-lo. E o terceiro grupo disse: casei, portanto não posso ir. Pode dizer ao seu Senhor que eu fico agradecido pelo convite que me foi formulado por ele pessoalmente, mas diz para ele que eu casei e que ele me tenha por
querem vir. O que é que Jesus estava dizendo para aquele homem? Não é bem assim como você está falando, não é dessa forma que você está pensando, porque já tem tudo preparado, tudo está preparado, mas nem todos querem vir. Louvado seja Deus. É de graça, é bom, mas não querem. É de graça, é bom, mas não querem. O rapaz do texto achou que era fácil. O rapaz do texto achou que era fácil, mas Jesus está mostrando: eu preparei tudo, rapaz. Eu preparei tudo. Eu preparei todas as coisas para a festa. Eu preparei tudo para a grande ceia. Mas esses aí, perceba, eles não fizeram nada. O único trabalho que eles tinham era de vir. Era o único trabalho que eles tinham, mas eles se recusaram a vir. Eles se excusaram a vir. Eles apresentaram algo como se fosse maior, a grande ceia, a grande festa que eu tenho preparado. O convite de Deus para a humanidade, o convite de Deus para o ser humano. Observe que o convite de Deus para a humanidade está sendo recusado. O convite de Deus para o ser humano está sendo rejeitado pelo próprio homem, pelos próprios ser humano, ou pela própria humanidade. Jesus mostra que está tudo preparado, que está tudo pronto, já está sobre a mesa, mas sempre vai ter e vai aparecer três classes de pessoas que vão abrir a boca, que vão ter coragem de dizer: diga para ele que eu agradeço o convite que ele me fez, mas ele me tenha por excusado. Observe que o texto vai falar que o primeiro que faz o convite é o pai de família. O primeiro a convidar é o próprio Cristo. O próprio Jesus, ele faz o convite, ele sai a convidar, ele sai a pregar, ele sai a anunciar, ele sai a ensinar. Mas observe que o texto diz que aqueles que foram convidados, disse ao servo do pai de família ou do Senhor que preparou a grande ceia, que os houvesse como excusado, que eles não iriam. Observe que é o Senhor que convida, mas eles não vieram. É o Senhor que convida, mas eles não vieram. Eles não aceitaram, eles não abraçaram a causa, eles não compreendiam o seu coração, porém deram as suas desculpas para não ir à grande ceia, ao convite da salvação, ao convite de Deus para a humanidade, para o ser humano. Jesus dá um contraposto para este homem, dizendo: não é bem assim, não é desse jeito que você está dizendo. Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Não é desse jeito, porque já está tudo preparado, mas nem todos querem vir para a ceia, para a boca que eu tenho preparado. Eles não vão ter trabalho algum. O único trabalho que eles vão ter é de se arrumar, é de
minha casa, assentar-se à minha mesa e comer daquilo que eu já preparei, mas nem assim eles querem estar comigo, nem assim, sem ter trabalho algum, eles não querem estar comigo na ceia que eu tenho preparado. É de graça, é bom, mas eles não querem. É de graça, é bom, mas eles não querem. O rapaz do texto achou que era fácil. Jesus mostrou para o rapaz que não era fácil. Estava tudo preparado, estava tudo pronto, estava tudo sobre a mesa, mas o povo não fez caso. Antes, porém, começaram a se excusar. Antes, porém, começaram a dar a desculpa. Mas a Bíblia vai dizer que o mesmo servo, e eu tenho a certeza que é o Espírito Santo, o mesmo servo voltou, louvado seja Deus, e anunciou essas coisas ao seu Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saem depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade e trazem aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Saem depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como tu me mandaste, ainda há lugar. Louvado seja Deus. Que maravilha! O Espírito Santo saiu ao mandado do Pai, ao mandado do eterno Deus. Saiu, segundo o próprio texto, saiu pelas ruas, saiu pelos bairros da cidade, foi ao encontro dos pobres, foi ao encontro dos aleijados, foi ao encontro dos mancos e dos cegos, e assim todos eles atenderam a voz do servo, a voz do Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque os primeiros não foram dignos de entrar na ceia, na bota preparada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus porque o Espírito Santo veio ao nosso encontro. Ele me encontrou um dia, louvado seja Deus, no dia 22 de junho, ele me encontrou e eu o aceitei como o único e suficiente Salvador da sua vida. Louvamos a Deus porque o Espírito Santo, ele saiu pelas ruas, ele saiu pelos becos, ele saiu pelos bairros, ele foi atrás dos aleijados, ele foi atrás dos mancos, ele foi atrás dos cegos, e nós estamos aqui para glorificar e exaltar o seu santo e eterno nome. Enquanto muitos endurecem o seu coração, muitos endurecem a sua cerviz, muitos não querem saber do evangelho, da palavra de Deus. Nós sim queremos saber do evangelho de Cristo e da sua palavra. Oh glória! O servo voltou alegre, o Espírito Santo, ele fica alegre quando alguém aceita a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu acredito que o primeiro a fazer festa é o Espírito Santo da verdade, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que trabalha do lado de fora, enquanto a mensagem está sendo pregada, enquanto a mensagem está sendo anunciada, enquanto estamos falando do nosso Senhor e Salvador
precisa aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu me lembro que nesse dia de hoje eu pude perceber um jovem Senhor com um cartaz aberto escrito dizendo: aceite a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida antes de você morrer. Aceite a Jesus Cristo antes de você morrer. O Espírito Santo, ele permanece convidando, ele permanece chamando. Ele diz: Senhor, feito está, mas ainda há lugar, ainda há lugar nesta igreja, ainda há lugar neste local para muitas almas. Louvado seja Deus que vão ouvir a pregação do Evangelho de Cristo e o vão aceitar como o único e suficiente Salvador da sua vida. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa seja cheia, para que a minha casa se encha. O Senhor manda o servo dizendo: sai pelos caminhos, sai pelos atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Observe que o Senhor diz: força eles entrar. Louvado seja Deus, os outros não quiseram, mas eu quero que tu force aqueles que estão nos caminhos, aqueles que estão nos atalhos, aqueles que estão na praça pública. Força eles entrar. Louvado seja Deus. É uma obrigação da igreja de Cristo Jesus sair pelos caminhos, sair pelos atalhos e com a pregação do Evangelho forçar as pessoas a entrar na casa do Pai, entrar na Santa Ceia do Cordeiro, ou na boda do Cordeiro, ou na ceia preparada pelo próprio Cristo, para todos quanto ouvirem a voz do Espírito Santo possa levantar as mãos e dizer: eu quero entrar nesta ceia, eu quero fazer parte dessa ceia, eu quero estar lá com aqueles que já foram convidados e que me antecederam. Devemos sair, louvado seja Deus, pelos caminhos, pelos atalhos, forçar-os a entrar, porque Deus está dizendo: eu quero que a minha casa se encha, eu quero que a minha casa se encha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que a minha casa se encha de novo convertido, eu quero que a minha casa se encha de criança, eu quero que a minha casa se encha de adolescente, eu quero que a minha casa se encha de jovem, eu quero que a minha casa se encha de pai de família, de mãe de família. Eu quero que a minha casa se encha de ancião de dias. Eu quero olhar para a minha casa e ver a minha casa cheia. Eu não quero ver espaço vazio na minha casa. Levanta a mão comigo nessa noite. Pai, que teu Espírito Santo nos use para a glória do teu santo e eterno nome. Ainda que não saibamos pregar, ainda que não saibamos como Pai Santo e Eterno, nos dá a sabedoria, porque quem ganha alma sábio é. Nós queremos ganhar alma para a glória do seu santo e eterno nome. Derrama do teu poder, derrama da tua presença, derrama da tua glória sobre a nossa vida. Quando abrimos a boca para pregarmos a tua palavra, o teu Espírito Santo nos use e as almas, ó Pai Santo e Eterno, possa se render a ti, ó Pai, aceitando-te como único e suficiente Salvador da sua vida. Não é bem assim como você está dizendo, moço. Como você diz, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, porque eu já preparei a ceia, eu já convidei, fui pessoalmente convidado. Louvado seja Deus. Os convidados para
acerca certo pai de família que tinha 2 filhos, e ele foi até o primeiro filho, e o primeiro filho disse: eu não vou. Depois ele foi, e o segundo filho disse: eu vou, e depois não foi. Observe que aqui é um contraposto também. O primeiro disse que não ia, depois foi, mas o segundo disse que ia, e depois não foi. A mesma coisa da mensagem. Por isso o Senhor Jesus Cristo está dizendo, por isso eu digo que os publicanos e as meretrizes vão adiante de vós para o reino de Deus, vão à vossa frente, porque foram convidados, disseram que vinha, e agora estão dizendo que não vão mais. Olha o que o peixe está dizendo ainda no versículo 1 de número 24: porque eu vos digo que nenhum daqueles varão que foram convidados provará a minha ceia. Que triste, que terrível, porque eu vos digo que nenhum daqueles varão que foram convidados e não vieram para assim atender o meu convite, foram lá pessoalmente ainda enviado o meu servo para dar garantia que o convite estava de pé. Louvado seja Deus. Estes que foi convidado e não fizeram caso de vir atender o meu convite, de maneira nenhuma provará a minha ceia. Levanta a mão, você que vai provar da ceia. Ebelebaia, alabacobia calaçaia, abucamando calabá, alabacalaceia. Você que vai provar da ceia, o diabo está tentando impedir que você prove desta ceia, mas permanece na guerra, permanece na luta, permanece na guerra, permanece na luta, permanece na peleja. Ainda vai dizer em Lucas capítulo de número 13, versículo de número 30: eis que derradeiros aquecerão os primeiros, e os primeiros aquecerão os derradeiros. O Senhor dizendo dessa seguinte forma: eis que os últimos serão primeiro, e os primeiros serão derradeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em qual condição? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo diz isto: que os primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros, na condição da pregação do Evangelho. Na condição da pregação do Evangelho, Jesus disse isto porque foi aos judeus que primeiro foi pregado o Evangelho. Está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 24: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus capítulo 10, versículo 6 vai dizer: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que os judeus, a eles foi prego por primeiro o Evangelho. Observe que aos judeus, a eles foi pregado primeiramente o Evangelho. Está escrito em João capítulo 1, versículo 11: diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para os que eram seu, mas os seus não o receberam. Observe bem que aqui fala do convite de Deus à humanidade, o convite de Deus à raça humana. Porém, a Bíblia vai dizer que houve uma recusa ao convite. E observe que os primeiros a receber o convite para a salvação, a eternidade, foi o povo de Israel. Mas eles, por receber o Evangelho como primeiro,
Cristo, e por não receberem o Evangelho e não receberem a Cristo, serão os derrapeiros, conforme diz a palavra do Pai. Veio para o que era seus, e os seus não receberam, diz a Bíblia. Atos capítulo 3, do versículo 12 ao 14, vai dizer: enquanto Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, porque vos maravilhais disto, ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós o negaste, o santo e o justo, e pediste que vos desse um homicida. Observe que é